Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 43 Informações do trabalho. A partir daí, o instrutor começou a apresentar cada primeiro trabalho de transição, um por um. Isso incluiu suas habilidades, seus poderes extraordinários, sua progressão, suas habilidades e especialidades, bem como os caminhos possíveis para suas transições de segundo ou terceiro emprego. Obviamente, os pré-requisitos necessários para concluir essas transições de primeiro emprego foram os mais importantes. Ele descreveu o número de pontos necessários para os atributos força, agilidade, reação, resistência e flexibilidade, respectivamente. Que especialidades eram exigidas, quais habilidades adquirir e qual nível também foram mencionados. E as coisas mais cruciais foram a seleção das ondas, bem como os métodos de cultivo mental. Todos, incluindo Robert, ouviram atentamente a explicação do instrutor. Embora Robert já tivesse completado a primeira transição, esta oportunidade de obter informações sobre os outros primeiros trabalhos de transição era difícil de encontrar. Isso só foi possível através da Royal Academy. Seu objetivo era a segunda transição, que exigia que ele competisse com os outros cavaleiros da Royal Academy e, eventualmente, passasse na seleção regional. Para fazer isso, ele naturalmente precisaria de uma melhor compreensão das características dos outros empregos de primeira transição. Quanto a Caunites, Bárbara e os outros aristocratas, eles não podiam ser comparados aos influentes aristocratas da central do Império. No entanto, através da ajuda de seu clã, eles obtiveram algumas informações genéricas sobre a direção de sua primeira escolha de trabalho de transição. No entanto, isso não era tão detalhado quanto as informações acumuladas pela Royal Academy, que vinham dos 100 anos de esforços do Império e de inúmeras gerações de talentos. Quanto a Jacques, Anthony e os outros, eles estavam profundamente absortos na explicação e cheios de excitação e desejo por esses mistérios da primeira transição. Eles estavam especialmente absortos nas informações sobre o acesso às especialidades disponíveis na academia. Isso incluiu quais instrutores eles poderiam abordar para orientação sobre as várias habilidades ou até mesmo os instrutores e seniores que haviam assumido o mesmo trabalho em sua primeira transição de emprego. Esta informação foi extremamente crucial. Afinal, por melhor que fosse o trabalho, eles precisariam satisfazer os vários pré-requisitos e procurar pessoas que pudessem orientá-los sobre as especialidades, técnicas, ondas e métodos de cultivo mental. Tudo bem, é isso para os 3 trabalhos compartilhados hoje. O instrutor embalou os materiais e disse: se vocês precisarem revisar este material, podem dar uma olhada na biblioteca. Apresentaremos, progressivamente, os 17 tipos de trabalhos para os quais você pode fazer a transição em nossa Kist Royal Academy. No último dia, estarei entregando o formulário de inscrição para a primeira transição de emprego. Depois de preencher o trabalho para o qual deseja fazer a transição, quando a aprovação for concedida, a academia providenciará seus instrutores e seus vários cursos para participar. Finalmente, há mais uma informação obrigatória que os instrutores devem compartilhar desde que o Império montou o sistema da academia. No entanto, ainda devo desaconselhá-los a fazer isso. Ou seja, no caso de você não querer aceitar um trabalho dos 17 tipos que compartilhei, você pode fazer sua própria pesquisa na biblioteca para descobrir os casos de sucesso de outros trabalhos de primeira transição do Império. História. Mas devo lembrá-lo novamente, os 17 tipos de transições de trabalho que eu apresentei não são apenas fortes, eles também são aqueles que os atuais instrutores da academia podem guiá-lo. Se você escolher outros trabalhos, é provável que não haja ninguém que possa guiá-lo nas várias ondas, métodos de cultivo mental, habilidades e especialidades. Depois da aula, Caunites olhou na direção de Fan Xingjian e saiu. Robert também riu friamente algumas vezes antes de se despedir. Fan Xingjian deixou a sala de aula junto com Jacques e Anthony. Jacques disse: de qualquer forma, não pretendo procurar um emprego que ninguém possa me orientar. É algo que só os tolos fariam. Anthony acenou com a cabeça e disse: por enquanto, a academia só providenciou para que tivéssemos aulas de manhã. Onde vocês planejam ir à tarde? Eu pretendo ir para o campo de treinamento para dar uma olhada. Dizem que muitos cavaleiros dos anos anteriores praticam lá. Jacques sorriu e disse: eu mesmo vou voltar. Ainda não terminei a lição de casa de hoje. Certo, Xingjian, onde você está planejando ir? A biblioteca. A biblioteca.
Tanto Jack quanto Anthony gritaram enquanto olhavam para Fang Xingjian e diziam: Você deve estar brincando. Você está realmente pensando em escolher outro emprego? Não necessariamente, mas vocês não acham que os primeiros trabalhos de transição que o instrutor apresentou anteriormente não foram fortes o suficiente? Fang Xingjian disse calmamente. Enquanto aqueles empregos que ele tinha ouvido antes eram fortes, o suficiente como eram, comparados aos primeiros empregos de primeira transição de primeira qualidade da cidade demoníaca, eles eram apenas um pouco melhores. Um só seria capaz de afastar 3 ou 4 pessoas de uma só vez, e o que Fang Xingjian precisava era de algo com poder esmagador. O sistema para os cavaleiros do Império é considerado mais forte que o da cidade demoníaca. No entanto, após levar em consideração outras vantagens, ainda é insuficiente. Para erradicar uma existência no nível dos 5 grandes clãs, o que eu preciso seria algo poderoso o suficiente para combater sozinho um exército modernizado de forças blindadas. Embora seja muito mais fácil concluir a transição de trabalho para esses 17 empregos, eles são considerados apenas o nível superior do nível médio. O que eu preciso é de um trabalho ainda mais forte. Não é forte o suficiente. Jack disse exageradamente: Meu Deus, o trabalho Landsley de Torrenter para a primeira transição é aquele que aumenta os atributos de uma pessoa. Com cada nível adicional, há um aumento de 5 pontos na força, 2 pontos de aumento na agilidade e 5 pontos de aumento na resistência. Não se esqueça de que a especialidade do trabalho permite que se pegue emprestado a força da terra. A habilidade do trabalho permite endurecer a pele de forma que seja impenetrável e tenha resistência ao fogo e à água. Isso ainda não é forte o suficiente. Fang Xingjian sorriu e não respondeu. Ele era de um dos 5 grandes clãs e mesmo que não fosse favorecido, sua expectativa não era algo que plebeus como Jack e Anthony fossem capazes de entender. Com apenas armas modernizadas, haveria muitas maneiras de lidar com esses trabalhos. Fang Xingjian apenas disse: De qualquer forma, só darei uma olhada e decidirei depois de ouvir todas as apresentações para os vários trabalhos. Depois de chegar à biblioteca, Fang Xingjian se aproximou do bibliotecário e perguntou diretamente: Quero ver todo o material referente aos primeiros trabalhos de transição. O bibliotecário levou a uma fileira de prateleiras, apontou para as poucas centenas de livros e disse: Todos eles apresentam os vários primeiros trabalhos de transição. Fang Xingjian olhou para os livros diante dele, franziu a testa e perguntou: Não há muitos deles? Se ele gastasse tempo lendo todos esses livros, como ele seria capaz de encontrar tempo para sua prática de espada? Depois de perceber que o bibliotecário estava prestes a sair, ele rapidamente parou a outra parte e perguntou: Você tem os direitos de acesso a todos esses materiais? E quanto a isso? Ele não sabia qual era a formação do bibliotecário. Quando ele viu Fang Xingjian, ele não se comportou cautelosamente como os outros servos quando viam cavaleiros. Pelo contrário, uma pitada de preguiça encheu seu rosto como se ele não estivesse interessado em nada. Você pode me ajudar a organizar os materiais desses livros? Antes que Fang Xingjian terminasse sua frase, o bibliotecário se virou para sair, murmurando: Não há tempo. Fang Xingjian disse: Em seu te pagar? Ele definitivamente gostaria de receber ajuda das empregadas ou contratar alguém para encontrar os materiais de que precisava, mas aparentemente nem todos tinham direitos de acesso a esses materiais nas transições de trabalho. E por que os cavaleiros comuns aceitariam seu pedido? Depois de ouvir que Fang Xingjian estaria pagando, o bibliotecário fez uma pausa e perguntou: Quanto você pode pagar? Fang Xingjian respondeu: Se você puder organizar todos os materiais, eu lhe pagarei 400 moedas de cobre. Quando ele assumiu trabalhos difíceis antes, ele só conseguiu ganhar 100 moedas de cobre. Para ele, era muito generoso estar pagando a outra parte 500 diretos. No entanto, aquele bibliotecário imediatamente se virou para sair, perguntando: Você acha que está tentando dispensar um mendigo? Espere acordado. Fang Xingjian agarrou os ombros da outra parte e o puxou para trás com força. O bibliotecário gritou: O que você está fazendo? É uma ofensa grave atacar a equipe da academia. Não se apresse, eu posso te pagar mais. Oh! Os olhos do bibliotecário reviraram e ele disse: Quanto você pode pagar? Fang Xingjian pensou um pouco. Todo mês, a academia lhe dava 10 moedas de ouro, e o prêmio por ser o campeão da prefeitura deste ano eram 50 moedas de ouro.
Isso era quase o suficiente para uma família comum viver no império sem se preocupar. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 44 Quatro tipos de trabalhos. Fan Xingjian pensou um pouco e disse, uma moeda de ouro, que é o equivalente a 1000 moedas de cobre. Como é isso? Aquele bibliotecário disse presunçosamente, 3 moedas de ouro e, dependendo da dificuldade, pode haver a necessidade de ajustar o custo mais tarde. 3 moedas de ouro. Fan Xingjian cerrou os dentes. Como campeão da prefeitura, ele recebia apenas 10 moedas de ouro por mês, enquanto Carter recebia apenas 1 moeda de ouro por mês, já que estava em 10º lugar. Fan Xingjian assentiu e perguntou, qual é o seu nome? Mani. Fan Xingjian respirou fundo e disse, muito bem, Mani, são 3 moedas de ouro. Dentro de 3 dias, quero que você recupere todos os primeiros trabalhos de transição que utilizam a espada e se concentrem nas artes da espada como principal fonte de poder. Depois disso, faça-me uma cópia desses registros. Mani imediatamente abriu um largo sorriso e disse, tenho certeza, ninguém está mais familiarizado do que eu com os livros desta biblioteca. Vou começar a fazer uma cópia deles para você amanhã. Fan Xingjian assentiu, certo, também há livros sobre artes da espada na biblioteca. Traga-me lá para dar uma olhada. Depois de sair da biblioteca, Fan Xingjian ainda estava se sentindo um pouco abafado. Ele havia considerado usar outras opções, ou até mesmo ameaçar Mani. No entanto, ele pensou sobre isso de outra perspectiva. Já que era algo que podia ser resolvido com dinheiro, porque ele precisaria complicar as coisas. Agora, para ele, o tempo era a coisa mais crucial. Após a seleção da prefeitura, ele ficou com apenas 4 anos e meio de tempo e precisava aproveitá-lo. Portanto, ele voltou direto para a vila e, uma vez que entrou na sala de treinamento, imediatamente começou a treinar fanaticamente o Hegemonic Slash dos céus e da terra. Os sons explosivos das ondas de sua espada eram como trovões, soando sem parar na sala. Os servos que passavam olhavam para a direção da sala com admiração. 2 dias depois, Mani carregou documentos que tinham metade da altura de uma pessoa e chegaram à vila de Fan Xingjian. Vendo Fan Xingjian saindo lentamente da sala de treinamento expondo a metade superior de seu corpo, ele se sentiu em casa, passando pelo armário de vinhos de Fan Xingjian e disse, uau, você tem bastante vinho bom aqui. Fan Xingjian sentou-se no sofá, pegou uma pilha de documentos e começou a ler. Ele então disse casualmente, todos eles foram dados pela academia, eu não os bebo. Você não os bebe? Mani pegou uma garrafa de vinho cheia de um líquido prateado transparente e gritou, você sabe quanto custa esta garrafa de vinho de frutas da montanha? Já que você não bebe, pode me dar. Fique à vontade. Os olhos de Fan Xingjian ainda estavam fixos nos documentos, ignorando Mani que continuava tentando enfiar as garrafas de vinho no bolso. Ele perguntou diretamente, quais são os mais poderosos entre estes? Eu sabia que você ia perguntar. Mani apontou para os poucos documentos em um arquivo com o canto superior direito de suas páginas marcado em vermelho, e disse, esses 4 são os mais fortes entre todos esses trabalhos para a primeira transição. Dê uma olhada você mesmo. Fan Xingjian os puxou para fora. O primeiro que ele viu foi Voidswords of Eregin. A progressão no trabalho incluiu 2 pontos adicionais em força, 2 pontos em agilidade, 2 pontos em reação, 2 pontos em resistência e 2 pontos em flexibilidade. Foi uma progressão muito medíocre, mas veio com uma habilidade de trabalho, Sword of Void, que poderia utilizar partículas de éter para lançar espada que através de lacunas no espaço para atacar inimigos. O espaço era uma existência muito forte que era difícil de romper. No entanto, não existia como um todo, mas continha inúmeras lacunas e aberturas. O que da espada do vazio poderia passar por essas lacunas, movendo-se sem deixar vestígios, mas com uma nitidez incomparável. Foi um trabalho de assassinato de alto nível. Fan Xingjian virou para a próxima página. Staclusteron ter, força aumentada em 3 pontos, agilidade em 3 pontos e reação em 6 pontos. O Staronter se concentrou no atributo de reação, e com as 2 especialidades, reflexos inatos e instinto básico, daria à pessoa uma velocidade reativa, inacreditável, permitindo que ele fizesse o primeiro ataque quase o tempo todo durante o combate corpo a corpo. Em seguida foi um trabalho chamado Windstorm Warrior. A progressão de atributos para este trabalho era muito simples, apenas um aumento de 9 pontos na agilidade.
Ele vinha com duas especialidades. A primeira era os passos da tempestade de vento, que podiam aumentar imensamente a velocidade de movimento de alguém. O segundo foi o Sonic Slash, que poderia aumentar a velocidade de lançamento de um ataque de espada. Este era obviamente um trabalho especializado em agilidade. A pessoa seria capaz de lutar e escapar como quisesse, e seria capaz de atacar na velocidade de um relâmpago. O último foi soberano das 10.000 espadas. A progressão no trabalho foi um aumento de 4 pontos na força, 4 pontos na agilidade e 4 pontos na flexibilidade. Ele veio com uma especialidade conhecida como proteção das 10.000 espadas, que aumentaria a defesa do corpo. Havia outra especialidade que era a alma deste trabalho, o trono de 10.000 espadas, que permitiria acumular força diariamente, armazenando o ki de espada em seu corpo até milhares ou dezenas de milhares que poderiam ser liberados de uma só vez se a situação chamou por isso. Claro, cada um dos 4 trabalhos tinha as habilidades básicas para uma primeira transição de trabalho, que era se comunicar com partículas de éter e, assim, exibir campo de força reduzido, uma habilidade universal que foi alcançada pela comunicação com partículas de éter para mudar a qualidade intrínseca da vida, e que poderia permitir aos cavaleiros exibir um campo de força de metade de sua força dentro de uma circunferência de 10 metros. Cada um dos 4 trabalhos tinha suas vantagens e desvantagens, mas todos eles superavam em muito dos primeiros trabalhos de transição que o instrutor havia compartilhado com eles. Fang Xingjian olhou para os materiais dos trabalhos com olhos brilhantes e disse: para esses 4 primeiros trabalhos de transição, não há instrutores na academia agora que possam fornecer orientação completa. Você está falando óbvio. Se não, você acha que o instrutor não lhe diria? As roupas de Mani estavam inchadas depois de ter enfiado um grande número de garrafas de vinho. Ele até fazia barulhos enquanto caminhava. Seja especialidades, habilidades, impressões ou métodos de cultivo mental, não há ninguém que possa ensinar os pré-requisitos para esses trabalhos. Isso significa que, se você quiser fazer a transição para um desses 4 empregos, há muitas áreas nas quais você terá que estudar sozinho. Meu conselho é que, mesmo que você queira escolher um trabalho exclusivo, dê uma olhada nos outros também. Não foram muitas as pessoas ao longo da história do Império que obtiveram sucesso nessas 4 funções. E, você está satisfeito? Dizendo isso, Mani esfregou as mãos bajulando enquanto olhava para Fang Xingjian. Fang Xingjian tirou 3 moedas de ouro, mas quando Mani estendeu as mãos, ele as puxou de volta. Qual o significado disso? Mani disse ambicioso. Eu vou te dar 2 moedas de ouro primeiro. Fang Xingjian disse, para obter o restante, você precisará me encontrar alguns outros materiais. Recebendo as 2 moedas de ouro, Mani olhou para Fang Xingjian. No entanto, foi como Fang Xingjian esperava. A mania de dinheiro da outra parte foi suficiente para deixá-lo levar isso de lado. O que você quer? Para esses 4 trabalhos, quero todos os detalhes para todos aqueles que completaram a primeira transição para esses trabalhos na história do Império. Quanto mais detalhado, melhor. Ponto. Nos dias seguintes, Fang Xingjian assistiu à aula com Jacques Antonino dia para aprender sobre os 17 tipos de trabalho que a academia lhes oferecia. Durante o outro tempo, ele ficaria na sala de treinamento para praticar o Hegemonic Ki Slash dos céus e da terra enquanto estudava os materiais que Mani havia fornecido a ele. Os dias se passaram. 7 dias depois, Fang Xingjian já havia alcançado o nível 12 para o Hegemonic Ki Slash of Avenzanhat, o que lhe deu um ponto adicional em força e um ponto em agilidade. Outra coisa era que ele praticava o Hegemonic Ki Slash dos céus e da terra fanaticamente. Ele acumularia potencial para técnicas no caminho de treinamento, então gastaria os mais de 120.000 pontos potenciais até que restassem apenas cerca de 20.000. Por causa disso, sua força também aumentou em 3 pontos. Nestes dias, ele esgotou uma enorme quantidade de potencial de uma só vez. Os 3.500 pontos potenciais que ele acumulou diariamente através da prática de técnicas de nutrição foram completamente esgotados depois que ele gastou de 4 a 5.000 pontos potenciais diariamente. A partir daí, ele começou a praticar o Hegemonic Ki Slash dos céus e da terra por 2 horas diariamente para esgotar os 3.500 pontos potenciais que acumulava diariamente. Além do treinamento, Fang Xingjian também tomou vários medicamentos nutritivos e essências de bestas ferozes, trazendo os efeitos de seu treinamento para um nível ainda mais alto.
Seus músculos e ossos continuaram a crescer, fornecendo nutrição para o potencial. Haveria pessoas que trariam água quente, água limpa e uma muda de roupa para que ele não precisasse mais cuidar de sua higiene. E após o último meio ano de treinamento, seu corpo também continuou a crescer. Sua altura cresceu para mais de 1,9 metro, e em seu terno azul de cavaleiro, ele parecia ser grande e robusto, com um olhar afiado, e seus músculos e ossos estavam torcidos juntos para serem tão duros quanto o aço. Sua pele e carne eram como uma camada de aço, protegendo seu corpo, enquanto seu cabelo preto balançava ao vento como chamas ardentes. Isso o fez parecer um dos lendários deuses da batalha. Comparado com meio ano atrás, o Fan Xingjian agora estava a um mundo de distância do anterior. E seus atributos também haviam mudado. Nome Fan Xingjian era 16 ocupação escudeiro do guerreiro nível 9 força 38 agilidade 43 reação 23 resistência 30 flexibilidade 32 técnicas, agarrar espada com uma mão nível 20 barra cruzada nível 20 técnica da espada do urso pardo nível 30 técnica da espada da águia nível 30 técnica de espada fortalecimento corporal estilo Tenauer nível 30 técnica da espada divina dos 9 Yang nível 20 ataque caótico nível 20 técnica da espada de oração da lua prateada nível 20 descida da luz sagrada nível 10 técnica de espada de fundação estilo Teresia nível 20 técnica da espada do dragão de 9 cabeças nível corte hegemônico do que dos céus e da terra nível 12 especialidades, esgrima gênio, instinto de sobrevivência, cura interna, treinamento interno, especialista em espadas neste dia, quando ele entrou na sala de aula novamente, ele imediatamente sentiu uma tensão apertada. Ninguém falou. Nem mesmo Jaque, que geralmente parecia o mais relaxado, e que adorava brincar. Os lábios de Jaque estavam bem fechados, e seu olhar denunciou o fato de que ele estava ponderando. Era o dia da última aula do currículo de planejamento de trabalho. Era também o dia em que todos teriam que preencher seus formulários de inscrição para decidir qual seria seu primeiro emprego de transição. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles.